Oi, gente, tudo bem? Bora lá começar? Então vamos. Hoje nós vamos falar sobre uma das histórias de amor mais sensacional que existe, porque é uma história de amor tão sem limites que ele é capaz de qualquer coisa por ela e ela por ele também, né? É a história de Orfeu e Eurídice. Antes da gente falar sobre Orfeu e Eurídice, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o que foi o teatro na Grécia Antiga, tá? Gente, o teatro grego foi uma das manifestações artísticas mais importantes no desenvolvimento da cultura grega. Foi lá que eles, os antigos, começaram a tratar dos mitos, né? Como que eram esses mitos, para poder explicar várias coisas da vida, como eu já expliquei para vocês. Por exemplo, por que um trovão cai? Quem que manda? Zeus. Zeus está furioso e Zeus manda esse trovão. Ah, vem um terremoto, também a fúria dos deuses para que os homens pudessem rever seu comportamento, tá? Gente, um cara sensacional que eu já falei para vocês na última aula, chamado Aristóteles, ele dizia que o gênero dramático, que era o representado no teatro, ele era um dos mais importantes. Por quê? Porque tratava das peças teatrais, porque mostrava as peças teatrais. As peças teatrais tratavam dos mitos. Eu já falei para vocês que os mitos, eles eram muito caprichosos. Os deuses do Olimpo, eles eram extremamente caprichosos. Eles tinham raiva, eles se vingavam, eles traíam e eles matavam. Por que eles eram assim, gente? Segundo Aristóteles, os mitos era para que os homens se vissem naquelas peças. Se vissem nos seus defeitos, nas suas iras, nas suas vaidades, e para isso, a partir do momento que eles se vissem, eles se tornassem seres melhores, tá? Segundo Aristóteles também, segundo a filosofia, o amor é um sentimento vertical. Ele nos eleva à condição de pessoas melhores, tá? Ele não é só amar uma pessoa significa uma capacidade de você se tornar um ser humano melhor, tá? E de você distribuir esse amor, ele expande. Não se trata daquele amor, vou amar só essa pessoa, ela vai ser só minha. Isso não é amor, isso é egoísmo, tá? É outra história. Esse amor que nós somos capazes de distribuir nos torna seres humanos melhores, nos tornam seres humanos mais próximos da nossa própria essência, tá? Mas vamos lá para o teatro grego. O teatro grego foi uma das manifestações artísticas mais importantes no desenvolvimento da cultura grega. Ele serviu de influência e inspiração para outros povos da antiguidade, sobretudo os romanos. Nós temos ainda a nossa cultura ocidental, a cultura ocidental tem muito da cultura greco-romana até os dias de hoje, tá? Vale lembrar que o teatro do grego quer dizer o seguinte: local onde se vê ou lugar para olhar. Essa imagem que vocês estão vendo é uma suposta apresentação do teatro grego. Era uma ágora, uma praça, vocês estão vendo aí, redonda, onde tinha um palco, né? E as pessoas assistiam. Isso aqui era uma praça pública. O teatro grego se tornou um grande acontecimento na vida social dos gregos antigos. As pessoas adoravam ir ao teatro e ver as peças, ver as cenas, né? Ver as dramas dos mitos em cena. Bom, qual que foi a origem do teatro grego? Ele teve origem na Grécia, em Atenas, tá? Que era a cidade das artes, a cidade do pensamento. As outras cidades da Grécia, porque eram várias cidades, estados, né? Como aquela outra professora, aquelazinha lá já falou para vocês. Grécia era o centro cultural Atenas era o centro cultural da Grécia. Lá aconteciam essas coisas, tá? Como é que começou? Essa festa começou, o teatro teve origem nas festas destinadas a Dionísio. Dionísio, o deus do vinho, tá? Nessas celebrações, as pessoas dançavam e elas cantavam e elas expunham e elas deixavam aflorar os seus dons, porque o deus Dionísio é o deus das artes inconscientes. Já o deus Apolo é o deus das artes conscientes. Para que você seja um verdadeiro artista,
Você tem que ter o dom, mas você tem que ter trabalho também. Por exemplo, um cantor, ele tem o dom da voz bela, né? Mas ele precisa trabalhar essa voz, não precisa? Ele precisa conhecer melodia, ele precisa conhecer de teoria musical, não precisa? Então, esses dois deuses se juntam para que formasse um artista, tá? Bom, mas nós estamos falando de como surgiu o teatro grego. Surgiu a partir das comemorações, das manifestações do culto ao deus Dionísio, tá bom? Bom, lá tinham inúmeros festivais e aí ele foi evoluindo até chegar no teatro como ele é hoje, tá? Então vamos falar dessa história linda de Orfeu e Eurídice. Gente, Orfeu, quem que era Orfeu? Orfeu, na mitologia grega, era um poeta e um músico, ele era filho de Apolo e da ninfa Calíope. Eu vou falar para vocês daqui um pouquinho o que é ninfa, tá? Era o poeta mais talentoso que toda a Grécia, qualquer lugar já tinha visto. Sua música era capaz de encantar as feras mais selvagens. Até as árvores eram capazes de se curvar ao canto da lira de Orfeu. Essa lira foi entregue a Orfeu pelo seu pai, Apolo, tá? Até os pássaros paravam de cantar quando Orfeu estava tocando sua lira, de tão encantador que era seu canto. Bom, o que é ninfa, gente? Eu não vou ler isso aqui tudo, não. Mas ninfa era uma espécie de divindade, elas eram muito ligadas à natureza, tá? Elas eram extremamente ligadas à natureza e à poesia. Homero cita as ninfas na Odisseia quando ele está voltando e as ninfas ajudam ele a se desvencilhar das sereias, do canto das sereias, tá? Elas não eram imortais, mas elas tinham vida longa e não envelheciam. E elas eram extremamente belas, como a gente vai ver que Eurídice é. Bom, Orfeu, esse filho de Apolo, de uma ninfa, ou seja, ele não era um deus, né? Ele era mortal. Ele se apaixonou perdidamente por Eurídice e se casou com ela. Mas Eurídice era tão bela, tão bela, tão bela, que um dia, passeando pela floresta, ela encontrou Orestes, que era um apicultor, sabe que apicultor cuida de abelha, né? E Orestes perseguiu Eurídice e falou com ela o seguinte: olha, eu te amo tanto que você vai ser minha, você não vai ser de mais ninguém. Eurídice fugiu de Orestes e quando ela fugiu, ela pisou numa serpente e essa serpente se assustou, picou Eurídice que morreu imediatamente, tá? Quando ela morreu, as ninfas amigas de Eurídice mataram todas as abelhas para se vingar de Orestes e da morte de Eurídice. Bom, gente, Orfeu ficou transtornado porque era um amor mais belo que jamais viu. Ele ficou transtornado e ele chegou, tocando sua lira, ele foi encantando e chegou ao submundo, ao mundo dos mortos, ao mundo do deus Hades, tá? Que na mitologia romana se chama Urano. Chegando lá, ele encantou o barqueiro Caronte para levar um vivo. Vocês lembram que Psique também conseguiu fazer essa proeza, né? De encantar Caronte, porque quem Caronte, que era o barqueiro do rio da morte, que levava as pessoas para o mundo dos mortos, ele tinha que ter uma moeda. Ele transportava mortos, ele não transportava os vivos, né? Mas a música de Orfeu era tão encantadora que ele conseguiu encantar Caronte, que transportou até o mundo dos mortos. E ele conseguiu adormecer Cérbero. Vocês lembram que era aquele cão de 3 cabeças? Aquela criatura monstruosa que vigiava os portões do castelo, do palácio do rei Hades, do deus Hades? Então, ele também conseguiu. O canto dele era tão sensacional, gente, que ele conseguiu passar por vários monstros e trazer beleza para as almas penadas que viviam no mundo dos mortos. Bom, chegando lá,
A sua líria, a sua música, a sua dor era tão profunda que ele contou a história dele, de Eurídice, e pediu para eu levar Eurídice de volta. Porque o amor, ele não conseguiria viver sem Eurídice, né? O amor de Orfeu era tão profundo, a sua história era tão triste, ele estava tão amargurado, tão triste, que ele fez com que Hades chorasse lágrimas de ferro. E Perséfone, sua esposa, ficou tão comovida que implorou para que Hades deixasse Orfeu levar Eurídice de volta para o mundo dos vivos, né? Ela estava morta, ela iria reviver, ela iria ressuscitar, tá? Bom, Hades falou que deixaria, mas com uma única condição, que ao voltar pelo caminho íngreme do mundo dos mortos, Orfeu não poderia olhar para Eurídice até olhar a luz do sol. Só quando ele saísse da caverna, do mundo dos mortos, do labirinto, né, do caminho do mundo dos mortos, é que Orfeu poderia olhar para Eurídice. Foram, gente, ele fez isso, né? Quando ele estava chegando na porta, como? Quando ele estava prestes a ver a luz do sol, o que ele fez? Ele olhou para trás, e quando ele olhou para trás, Perséfone e Hades seguiram Morfeu para ver se ele realmente iria cumprir com a promessa. Quando Orfeu olhou para trás antes de sair da caverna, não teve mais jeito, Hades pegou de volta Eurídice. Eurídice, num grito de lamento muito triste, se transformou num fio, num fantasma e foi embora com Hades. Bom, Orfeu, gente, se tornou a pessoa mais amarga do mundo e mais triste. Ele não queria mais cantar. Ele não queria mais olhar para mulher nenhuma. Ele era belo e encantador e extremamente sedutor, tá? Qualquer mulher, qualquer ninfa faria qualquer coisa para ficar com Orfeu, mas ele não queria saber de mais ninguém. Esse mito de Orfeu, gente, deu origem posteriormente ao orfismo, que é o seguinte: Orfeu resolvia o problema de todo mundo menos o dele. Não tem aquelas pessoas que gostam de ajudar e resolver os problemas dos outros, mas os dela mesma elas não resolvem? Pois é. Mas Orfeu, com esse comportamento dele, provocou a ira das ninfas chamadas Mênades. Elas tentaram de todo modo seduzir Orfeu, não conseguiram, então elas se viraram contra Orfeu. O que elas fizeram? Elas atacaram Orfeu freneticamente, estraçalharam Orfeu em 9 partes do seu corpo e acabaram com ele. Bom, jogaram a cabeça do Orfeu no rio Ebro e quando essa cabeça caiu, ela ainda continuava cantando o nome de Eurídice, tá? Bom, chorando essas musas, essas ninfas, que elas pegaram os pedaços de Orfeu e enterraram no Monte Olimpo. E dizem que os rouxinóis cantam ainda mais belamente porque Orfeu se juntou a Eurídice, mas na morte, né? Eles não ficaram vivos, tá? Os dois morreram. Mas ele preferiu morrer à morte do que viver longe de Eurídice. Esse é um amor tão belo. Por isso que eu falei lá no começo para vocês que o amor é um sentimento vertical. Ele nos eleva, mas eu não estou dizendo que esse é um sentimento para ter só por uma pessoa e se ela não for sua, você vai morrer e ela vai morrer. Não, jamais isso, gente. Eu estou dizendo para vocês que quando nós somos capazes de ter amor por alguém, nós somos capazes de expandir esse sentimento e repassar a várias pessoas diversos amores, fazendo com que o mundo seja melhor, tá? Bom, as Mênades, elas foram extremamente castigadas pelos deuses. Quando elas bateram os pés no chão para poder comemorar que elas tinham matado Orfeu, os pés delas se tornaram presos na terra. Quanto mais elas tentassem sair, mais os pés delas afundaram. E elas se enraizaram e se tornaram madeira pesada. E também seus corpos se transformaram em carvalhos silenciosos. E assim permaneceram pelos anos, batidas pelos ventos furiosos que antes se emocionavam ao som da lira de Orfeu,
até que, por fim, seus troncos mortos e vazios caíram. Bom, essa é a belíssima história de Orfeu, né, e Eurídice, que fala sobre um amor genuíno, um amor que transforma as pessoas, tá? E lembrando para vocês que mais uma vez, que essa história de Orfeu e Eurídice deu origem a várias outras histórias, que é Tristão e Isolda, eles morreram, eles não viveram o amor deles aqui, confirmando aquele amor de Platão, amor platônico. Para Platão, gente, o verdadeiro amor, ele não era para ser vivido aqui no mundo das coisas, era para ser vivido em outro mundo, porque era um sentimento muito nobre, tá? Então, já que eles não puderam viver neste mundo, eles foram viver após a morte, tá? Gente, fica com Deus. Semana que vem a gente tem mais uma história. Fiquem com Deus. Um beijo grande. Até logo, a gente vai estar junto, tá? Tchau.